cerca de 250 pessoas seguem detidas sem individualização de condutas. Isso significa que todos eles foram denunciados pelos mesmos crimes e estão presos sem sequer figurarem como réus. Entre eles estão idosos, pessoas com comorbidades e mães de filhos menores de idade, num país em que a rainha do tráfico foi solta para ficar com os filhos. Por isso, advogados e familiares dos presos denunciaram uma série de abusos e violações de direitos. Eles responsabilizam o ministro do STF responsável por esse inquérito, né, para apurar a conduta dos envolvidos nas invasões. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro fez um relatório listando 26 violações a direitos dos detidos. Um dos principais questionamentos dos advogados é que os processos deveriam tramitar na Justiça Federal e não no STF, e isso faz com que eles não tenham sequer direito a habeas corpus, já que esses presos, nenhum deles tem foro privilegiado. E o inquérito também que investiga esses atos, pelos prazos da legislação, já deveria ter acabado. Pois bem, senhores, eu vou repetir aqui. Não sei se são inocentes ou culpados. Podem ser que todos sejam culpados. Mas existem as garantias processuais penais, que nada mais são do que reflexos dos direitos e garantias fundamentais dos direitos humanos, que são albergados na nossa Constituição e que, em razão dessas garantias fundamentais, o presidente Lula pôde concorrer em 2022. Agora nós temos, no mínimo, 250 pessoas com vários direitos fundamentais violados, né, querido? O que dizer disso? Enquanto isso, o presidente da Câmara, que é a mais representativa do povo, está indo para a Disney. E os patetas ficam aqui, né? Olha, eu sempre coloco a questão de que a gente tem que despolitizar cada vez mais as discussões envolvendo o judiciário. O alemão tá engraçadinho aqui, Cris. Ele falou que os patetas ficam plutos. Boa, alemão, gostei. Para quem não sabe, alemão é o nosso editor aqui, que está no comando do Linha de Frente. Pessoal, mas voltando aqui ao nosso assunto, sempre que a gente fala do judiciário, né, é importante a gente despolitizar o papel, as atividades do judiciário. É importante que o judiciário atue exclusivamente para interpretação e aplicação das leis. Ponto. Sem se intrometer no quadrado alheio e sem querer fazer justiça, sem querer ter esse sentimento justiceiro. O judiciário, ele tem que fazer o cumprimento da legislação. Legislação que é a vontade do cidadão, que é a vontade da população, objetivada na forma de leis. E o papel do judiciário é em fazer essa aplicação. Essa legalidade, ela tem que ser seguida tanto com relação às pessoas, aos políticos, no caso, que a gente gosta, que a gente admira, como especialmente aqueles que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente repudia. Por quê? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. A partir do momento que a gente admite a ilegalidade com relação a alguém... Esse pau está muito supervalorizado. Tá batendo só no Chico, né? Tá esquecendo de bater no Francisco. A partir do momento que a gente dá margem para a prática de atos ilegais com relação a uma pessoa, uma hora o mundo gira e depois ele vai bater no adversário. Então, para que a gente não tenha anulação de processo mais, para que a gente não tenha condenação irregular, para que a gente não tenha atores políticos importantes sendo retirados da disputa eleitoral, do processo eleitoral, é fundamental que se tenha respeito à legislação. Sem isso, o Brasil não avança, não tem jeito. Bom, Paulo Nicoli, o Brasil, né, ele foi cobrado por uma posição mais dura contra a Venezuela. A gente viu isso na reunião com o Mercosul, a gente tem visto isso em todo lugar. A gente teve o caso, né, das freiras brasileiras que foram presas na Nicarágua. E agora, a gente tem aqui no Brasil pessoas que estão presas sem a previsão, né, em desconformidade com o que está explícito na lei processual. Que moral o Brasil tem
para condenar um país como a Venezuela, porque no frigir dos ovos a situação é a mesma. São pessoas presas ao arrepio das garantias processuais penais. Eu acho que a questão é que também são poderes diferentes, né? Enquanto o governo federal, o poder executivo, apoia os governos, seja da Venezuela, da Nicarágua, que são absolutamente contestáveis, por outro lado, enfim, não tem como intervir num processo realizado pelo STF, que é outro poder independente, e que hoje faz toda a análise e julgamento desses indivíduos que tentaram supostamente fazer um golpe no 8 de janeiro. Mas à medida que a gente começa a observar não o conjunto, mas caso a caso, a gente vê senhoras, idosos também que participaram, a maioria estava desarmada, enfim, muitos eram fanfarrões no final das contas, e me parece que há um abismo entre danificar patrimônio público, que é grave, claro, e tentar fazer um golpe, né? E cada vez mais, né, analisando o caso a caso e essas situações, eu fico cada vez também mais convencido de que a gente tem que saber diferenciar quem financiou daqueles que de fato estavam ali no meio e, claro, no clamor, né, de uma multidão, enfim, acabaram sendo incentivados a invadir esses prédios, mas eu não diria que todos que estavam lá necessariamente envolviam algum risco à democracia. E mesmo que envolvam, isso tem que ser mostrado no processo. Sim. Você veja o que aconteceu em Portugal, né? O mundo gira, mas a Lusitana também roda, Nelson. Exatamente. Que a OAB tinha uma parceria com a Ordem dos Advogados de Portugal, que facilitava o advogado brasileiro exercer a profissão em Portugal e vice-versa. A Ordem dos Advogados de Portugal rompeu esse acordo. Olha a justificativa. Existem sérias e notórias dificuldades na adaptação dos advogados brasileiros ao regime jurídico português, à legislação substancial e processual, o que faz perigar direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses e dos brasileiros. E isso vem justamente nesse momento, né? A desculpa foi técnica, mas vir nesse momento é um soco no sistema de justiça brasileiro, do qual faz parte o advogado. Claro. E os advogados que estão denunciando fazem muito bem porque são eles as pessoas que podem denunciar esses tipos de abusos, que não são poucos e que não são tão escondidos assim, são mais do que públicos, são notórios, isso desde as prisões. No dia das prisões, circularam vários vídeos que mostravam homens presos junto com mulheres, presos juntos com idosos, presos juntos com crianças e não por algum tempo, por semana, presos nessa condição sem que tivesse havido a devida audiência de custódia. Então, assim, a gente tem uma série de questões questionáveis do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, desde o início. Por isso é que eu estou muito feliz, satisfeito com a indicação do Cristiano Zanin para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque ele é uma pessoa que já há muito tempo tem um amplo conceito aí na advocacia. Ele mesmo afirmou, né? Ele se notabilizou por ser advogado de uma pessoa cujo cliente, né? Ser advogado de uma pessoa a quem os direitos e garantias do processo penal foram negados. Exato, ele disse isso. Exato. Então, como alguém que trabalhou insistentemente, exaustivamente na defesa de direitos e garantias fundamentais, ele vai ser muito importante para dar a sua opinião nesses casos, porque todas essas pessoas estão presas a partir de um inquérito que foi inaugurado em 2019, é quase um inquérito eterno. Mais do que isso, um inquérito aberto de ofício por supostas vítimas. A gente tem um inquérito que está desde 2019 abarcando fatos posteriores desconexos, porque o inquérito foi para averiguar crimes de milícias digitais e agora os crimes do 8 de janeiro estão dentro de um inquérito que era para outra coisa. Então a gente tem assim, uma série de questões questionáveis no âmbito do direito que poderão ser bem avaliadas pelos ministros, inclusive por um garantista que agora vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma questão de incompetência, que é o que os advogados estão denunciando, pessoas que não têm o foro por prerrogativa de função, que pelo entendimento do STF se dá justamente
um risco nem à sociedade, nem ao processo, vez que, né, tantas coisas já aconteceram de lá para cá, tantas buscas, operações, depoimentos já foram prestados, então talvez não haja mais o que se possa contaminar na produção de provas nesses casos. Enfim, tem vários itens que podem ser questionados no Supremo Tribunal Federal e que podem, no final das contas, gerar impunidade às pessoas. Só para encerrar. Eu vou passar com esse tema para o senhor. E podem, só para encerrar, Suano. E podem, no final das contas, gerar impunidade para pessoas que deveriam ser condenadas. Quantas mães rezaram, quantos filhos em vão choraram, quantas noivas ficaram por casar? Agora, professor, pegando isso que o Nelson falou, eu me pergunto, mas será que ele vai se lembrar disso? Porque, eu vou passar nesse ponto. A gente tem pessoas que se diziam neutras, até que não gostavam do Lula, até que inventaram termos para ele, chamando-o de apedeuto, né? Criou o termo petralha, mas que hoje, num passe de mágica, aquela crítica do desrespeito ao processo para o Lula não faz mais, e torcem e vibram pela prisão dessas pessoas. E quando saiu o pacote anticrime, né, o autor do termo petralha falava, isso é um absurdo, você negar o direito do habeas corpus em determinados casos é sepultar a democracia, e levar essas pessoas ao STF é negá-las o direito ao habeas corpus, porque a súmula 136 diz que de prisão ordenada por ministro não cabe atender o habeas corpus. Então é realmente isso. Será que por fé, medo, ganância, ele não vai esquecer, como tantos outros esqueceram, que é o caso do próprio presidente? Olha, eu achei muito interessante o que o Nelson falou, e o Nelson, ele é muito preciso na sua profissão de fé. Na profissão de fé como operador de direito. Professor, é exatamente isso que eu vou trazer. Como operador de direito, como uma espécie de formação espiritual que a carreira jurídica traz para alguém. Mas antes do jurista existem os seres humanos. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu lembro que as sociedades ditas primitivas, não gosto de usar esse termo, mas as sociedades menos complexas, ficaria melhor. À medida que o indivíduo vai crescendo, seja ele do sexo masculino ou feminino, ele vai passando por ritos que mudam a sua natureza, até mesmo pela maneira como ele trabalha, como ele vai atuar na sociedade. Com todo respeito, nós estamos vivendo, quando a gente fala de Brasília, a gente fala de uma espécie de rito de passagem. No rito, você promete tudo. Na hora que você passa, é uma outra natureza. Independentemente... Rito, para quem não sabe, está nos assistindo, é um ritual, não é o marido da Rita, não. Pois é um ritual. Olha, se é por ganância, se é por vaidade, isso para mim é tudo secundário. Na hora em que ele entrar, em que ele assumir, ele vai encontrar uma máquina que se desvela para ele com todas as capacidades que ele tem para fazer aquilo que ele achar adequado. Você está na profissão, no momento da fé, de que pelo fato dele ser um advogado garantista, ele vai atuar como um garantista. Aí eu vou te dizer o seguinte... Só para esclarecer, eu não estou no momento de fé. Pode ser uma esperança, talvez, mas eu estou no momento de cobrança. Daí que está o detalhe. Essa é a questão. Luciano Zanin, você era um garantista, meu amigo, advogado. Quando for ministro... Aí é que está o detalhe. E o que eu estou te dizendo é que não adianta cobrar quando você está numa condição humana e ele está entrando numa condição diferenciada do Olimpo. Quando chega lá, ele diz, vocês humanos são outra categoria, porque ele vai chegar lá, vão ter 10 caras que vão estar olhando para ele, 2 mulheres e 8 homens, que vão estar olhando para ele e vai dizer, você não entendeu qual é a lógica do processo. Uma mulher só. A Rosa Weber vai aposentar. Só trazer um detalhe aí. Uma mulher só e muito provavelmente, por que o Rodrigo Pacheco está fazendo o que ele está fazendo? Ele quer passar por cima do Bessias, quer passar por cima do Cacá e quer passar por cima de todo mundo. Passar por cima do Dino, Passar por cima do Dino, olha inclusive. O Dino. Ele está imaginando que ele vai, porque tem uns 4 ou 5 que estão na frente dele. Por isso que ele está fazendo o que está. Mas voltando, vai entrar em contato com indivíduos que vão dizer assim, a partir do Olimpo, que é o monte em que os deuses estão, nada daquelas penúrias da vida comum atingem. Inclusive, eles não podem nem ser investigados, porque até os seus celulares têm um sistema de proteção em que tudo apaga automaticamente, segundo foi divulgado numa rede. Se for fake news, não é minha, é desses jornais que falaram isso, eu peço desculpa do senhor já antecipadamente. Mas eles não podem nem ser observados.
Quando ele entrar ali, você acha que ele vai ser um advogado? Não. Ele vai ser de uma outra natureza. Ele é um ministro do Supremo num país que proclamou a República e criou reis, que são os 11 ministros do Supremo. Eles são mais monarcas do que os senadores. E olha que senador acha que é coisa pra caramba. Acha que ele é o próprio Deus na Terra. O senador tem que pedir voto. Exato. E acaba depois de 8 anos, né? O Supremo não acaba. Com um detalhe, é vitalício, é inamovível, é inquestionável. Não, porque não se questiona a decisão de juiz, recorre-se. Vai recorrer para quem? Para eles próprios? Para Deus. Então, não tem a quem recorrer. Agora, imagina tudo isso caindo nas mãos de um indivíduo que diz... porque pro Papa não resolve. Que ela vai reclamar pro Papa, não resolve. Eu já passei por tudo aquilo do meu rito de passagem. Bajulei pessoas, beijei mãos, respondi perguntas cretinas, respondi perguntas bajuladoras, respondi perguntas acusadoras. O que eu vou fazer agora? Agora eu estou no meu caráter divino. Você acha que ele vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Não é porque ele é um cara ruim, pode até ser, porque a estrutura do Olimpo STF vai colocá-lo na condição. Ou você segue as regras, e as regras são muito simples. Preservação do status de poder é o que ficou configurado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo se descobriu como o único poder do Estado que tem poder de verdade. Eles descobriram isso. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Eles terem descoberto que eles têm o poder concreto, ao ponto de um dos ministros ter falado o seguinte: na realidade, independente do que esteja na Constituição, o Brasil vive um semipresidencialismo com um quarto poder, e o quarto poder somos nós. Desde o Império, da Segundo Império, que se matou o problema do quarto poder, tirando a mesma figura que exerce um cargo de um outro poder. Como era assim? Primeiro Império com Dom Pedro I. Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo, Legislativo e Judiciário respondiam ao poder moderador, que não respondia a ninguém. Só que o Executivo era ocupado pelo Imperador, no Primeiro Império. Como é que o Segundo Império fez? Continuam os 4, mas o Imperador não exerce mais o Executivo. O que eles estão fazendo? Voltaram para o Primeiro Império. Quando o Toffoli falou isso, ele voltou para o Primeiro Império e falou: agora um poder está exercido por 2 grupos, por o mesmo grupo. Dois poderes. Estado democrático de direis, o que é? Desculpa. Estado democrático de direis, o que é? De direis, é mais ou menos isso. E tem um detalhe. Por quê? Porque eles se tornaram o poder moderador sendo um outro poder. Coisa que foi uma solução resolvida no Segundo Império do Brasil, porque tinha poder moderador. Mas eles assumiram. É isso que o Zanin vai encontrar. E tem um detalhe dos inquéritos também do Alexandre de Moraes sobre os participantes do 8 de janeiro, é que, salvo engano, foi o Estadão, a Folha, né, fez uma análise, né, de que existem processos que a gente tem copia e cola, né, de trechos de uma acusação para outra. Todas. Praticamente. Todas, né? As que o Estadão analisou, você só muda nome, documento, endereço. Exato. E a questão é a seguinte: quem pode contestar isso? Ninguém, né? A não ser os advogados ali de cada participante. Eu peço pode provocar a corte interamericana. Eu peço que me corrijam, mas os juristas. Quantos processos tem no nosso Supremo Tribunal Federal para julgar por ano? A casa de 100 mil, né? Eu não sei. Olha, eu não sei o número de cabeça, mas é um número muito significativo. São 100 mil. Um professor, o Ricardo Saviani, uma média de 10 mil. Ele faz um trabalho comparando o Supremo Tribunal Federal e a Corte norte-americana. E ele fala, na Corte norte-americana, a média de 100 e poucos processos por ano. O Brasil é de 100 mil. Como é que você acha que existe racionalidade cabendo essa quantidade de trabalho para 11 indivíduos? Ah, mas é que eles têm assessores, estão brincando comigo. Não tem capacidade, o que já mostra, Nelson, que não há como você alterar esse processo. Ele vai fazer exatamente aquilo que lhe garante a preservação do seu status de poder. Ponto. É o que o Zanin vai fazer. Agora, vai tirar o poder, porque muitas vezes você cria ali um verdadeiro oráculo, né? Qualquer coisa que acontece, quem vai ser o próximo técnico da seleção? Vamos perguntar para o ministro do Supremo. Quem matou a Odete Roitman? Pergunta para o ministro do Supremo. Quem foi campeão de 1987, o esporte, que coisa absurda. Supremo. Exato. Isso é um absurdo. Você adquire o poder. Quiser a Maria de Fátima, quem que matou? Não foi a Maria de Fátima, foi a Cássia Kiss. Eu não lembro. Laís. Será que a Laís pode deixar de ser assassina de Odete Roitman?
Se o Supremo quiser, né? Se ele quiser, sim. Bela pergunta, hein? E, Pavinato, você tinha comentado, né, que ainda se poderia recorrer à Corte Interamericana. Recorrer não, né? Fazer um barulho, mas porque não tem jurisdição interna. Exatamente, isso que eu ia comentar, né? A questão é que é um poder soberano, né? E o que define a soberania é a capacidade de determinar e julgar quem é condenado, quem é absolvido, e não há nenhum poder acima do poder soberano, né? Isso vem desde o Jean Bodin, no século XVI, que é um dos teóricos da formação do Estado. Ele vai definir a soberania como a capacidade, né, de criar leis, mas nenhuma lei se aplica sobre o soberano. Esse é o detalhe. Consequentemente, né, claro, a gente vive numa tripartição de poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, mas a decisão do STF é uma decisão irrevogável. Enfim, por mais injusta que ela possa ser considerada, não há nenhuma outra instância O superior. Renan já passou por cima de decisão do STF e foi respeitado. Há que se lembrar, quando o STF ele quis passar por cima do regimento do Senado, o Renan Calheiros falou aqui não, Jamilão. Quando for entregar para ele o documento, eu estava no corredor. O Renan passou aqui assim e foram entregar. Ele falou, a gente querendo ir atrás dele para entregar, não recebo. Foi embora, entrou lá no plenário do Senado e disse, estou nem aí porque vocês vão fazer. Tinha gente correndo atrás dele para entregar. Agora, Pacheco faria isso? Claro que não. Jamais. Ele quer Pacheco ser não ministro tem supremo. essa altivez. Mas aí, no caso do Renan, era um poder soberano Coisa contra absurda. outro, né? Agora, essas pessoas que Não tem estão altivez. presas por conta do 8 de janeiro, elas, enfim, não são soberanas coisíssima nenhuma, A gente né? teria Então, algo a melhorar nisso, que é a limitar... É claro, mas assim, uma sugestão. Seria limitar, de fato, a competência do Supremo Tribunal Federal a ser uma corte constitucional, com algumas poucas exceções. Só que isso só daria certo se a gente tivesse mais bem estabelecido um sistema de precedentes hoje no nosso sistema judiciário. Porque, infelizmente, principalmente em matéria penal, criminal, há uma completa divergência entre tribunais e principalmente entre o respeito que deveria existir dos tribunais com o STJ Mas se a e gente com o for STF, falar, que não existe se hoje. a gente olha tribunais superiores desrespeitando os próprios precedentes, se a gente olha o caso desses 250 do 8 de janeiro, até o precedente legal está sendo desrespeitado, senhores. E outra, a Constituição. Nos Estados Unidos tem 7 artigos a Constituição. Aqui tem coisa 130 artigos, ou se tem 20 vezes mais. Um monte de bobagem. Cada ministro só tem 10 mil processos por ano porque, infelizmente, alguns tribunais são só o degrau da justiça para se chegar lá e conseguir um habeas corpus. Porque é uma coisa tão nítida que, olha, o direito é interpretado dessa forma, na matéria penal, por exemplo, e o tribunal nos estados não seguem e fazem esse papel de escada para que condena aqui, mas daí o advogado tem que subir o STJ e depois o STF para conseguir uma decisão que no final das contas era óbvia. Ou seja, se aplicasse precedente, tribunal, este é o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, aplique. Então, tem as súmulas vinculantes. Mas nem tudo vira súmula, né? Mas nem tudo vira súmula. Essa A do habeas corpus virou. O Nelson realmente é um indivíduo de bom caráter e bom coração. Muito obrigado. Porque você julga o mundo a partir de você. Muito obrigado. Isso aí não vai acontecer. A estrutura não permite, não adianta. E não adianta vir dizer, se nós reduzirmos com apenas alguns, porque nós teríamos que ter... pelo amor de Deus, Nelson. Porque você é um homem bom. As pessoas boas têm o hábito... Não, é sério, estou falando sem brincadeira. As pessoas boas devem têm o hábito de fazer isso. Mas não adianta, porque nós estamos vivendo num ambiente em que há indivíduos que caíram para o lado sombrio da força. A grande maioria. Madruga no STF. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Imagina que bonito que seria. Agora, a gente falou de precedentes legais. Pra gente, no direito penal, né? Desde Feuerbach, a gente sabe que o princípio da legalidade tem que viger não só no direito como um todo, mas principalmente no direito penal, porque ele lida com a liberdade, que segundo o professor Antônio Junqueira de Azevedo dizia, lembro bem, fevereiro de 2003, ele dizia o seguinte: os médicos dirão que o bem mais precioso do ser humano é a vida. Estão enganados, é a liberdade, porque que vida pode ser digna sem a liberdade? Então, como o direito penal lida com isso, ele lida com a questão mais importante da vida humana, é porque o princípio da legalidade tem que se sentir mais forte ali.